Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu sou a Bruna Rebelo, professora online especializada em bolos espatulados com Butter Queen. Então, hoje a gente vai falar sobre um obstáculo. A gente vai falar quais são os principais problemas que fazem um bolo de Butter Queen rachar, né? A gente recebe muito essa dúvida, então vamos falar sobre isso. Gente, então vamos falar sobre o principal, tá? O principal o quê? Problema do Butter Queen rachar. Ai, olha, eu nem uso cakeboard, tá, gente? Cakeboard é aqueles de papelão, né, laminados, douradinho, prateado, tá? Eu nem uso, por isso que eu nem tinha, né? Aí ela montou aqui pra mim nessa bandejinha, mas o efeito é o mesmo, tá? Ela só é mais fraquinha. Mas sempre que a gente monta um bolo espatulado com Butter Queen nesse tipo de superfície, o que acontece com esse tipo de o quê? De material? Né? Ele é totalmente flexível, né? Ele é flexível. Esse material aqui ainda, ele é bem mais durinho do que os normais, né? Mas ele é totalmente flexível, tá vendo? E o que acontece com o bolo com Butter Queen? Já falei diversas vezes para vocês que a maior vantagem do Butter Queen é que ele endurece depois de gelado, né? Ó, duro. Tá vendo? Ó, duro. Completamente duro, tá bom? Fica bem duro depois de gelado. E como ele fica duro demais por conta da manteiga, se a gente monta isso numa superfície muito molinha, né, que não é rígida, a hora que eu vou tirar esse bolo da geladeira, ó, fui lá, tirei meu bolo da geladeira e aí eu mexi o bolo. Rachou aí. Já rachou, né? Embaixo. Ele rachou de soltar, né? Mas ó como ele solta. Mas às vezes também ele racha de subir a rachadura. Se for trabalho de bico, então, ele racha o trabalho de bico inteiro, porque isso daqui, ó, tá vendo? É mole, né? Esse daqui ainda é mais mole, esse daqui ainda é mais rígido, não vai fazer esse efeito tão drástico, né? Mas ele racha, né? Porque você tirou da geladeira, aí você tá trazendo aqui e deu uma envergadinha, né? Ele vai rachar por conta do material que tem isso daqui. Então, sempre que a gente, né, esse é o principal ponto. Sempre que eu for montar um bolo espatulado com Butter Queen, eu preciso montar ele, se eu não quero ter problema, claro, preciso montar ele numa superfície mais rígida, como um tabuleiro de MDF, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um tabuleiro de 4 milímetros, de 6 milímetros e de 9 milímetros. Tá vendo? Na espessura dele, né? A espessura dele, ó. Tá vendo? Cada um tem uma espessura. Ah, é de 4 milímetros. Gente, ó, você vai pegar. É rígido, tá vendo? Ele não faz aquela curvatura. Se ele não faz, ele vai aguentar super bem o seu bolinho, tá bom? Então, o mais importante sempre que você for testar um material para colocar o seu bolo, você pega o material e faz assim, ó, tenta dobrar. Não é fácil de dobrar, né? Porque é na geladeira, quando eu tiro da geladeira que ele enverga. Então, se ele não envergou, tá tudo certo. Pode usar o de 4 milímetros, que é mais fininho, que é mais barato, né? Que vai dar super certo. Eu, Bruna, gosto de usar o de 6, tá bom? Eu acho mais prático. Mas, sempre faço esse teste. Ai, Bruna, pode montar no vidro? Pode montar na madeira? Pode montar no acrílico? Gente, o teste é sempre esse. Não envergou, ele não vai rachar seu bolo. Tá? E são rachaduras que acontecem embaixo. Não são rachaduras, seu bolo não vai rachar aqui no meio, por exemplo, tá? Então, isso acontece devido principalmente ao material que você está usando para montar o seu bolo. Tá? Então, o cakeboard de papelão é meio que sempre acontece. Mas se você tomar muito cuidado, assim, pegar da geladeira bem retinho, informar seu cliente que ele não pode dobrar de jeito nenhum, porque senão vai rachar e tal. Pode ser que dê certo, aí você tem que ir aí, ó. Eu trabalhei muito tempo com cakeboard, até eu descobri que era ele que rachava meu bolo, eu não sabia. Eu olhava meu bolo, rachava, eu falava, caramba, por que esse negócio tá rachando, né? Eu não conseguia saber. E aí teve um dia que eu olhei e falei, eu olhei envergando o cakeboard, eu falei, nossa, não acredito que é por isso, negócio tão simples, né? E aí eu troquei, né? Subiu um pouco o meu custo, claro, tive que repassar isso para o meu cliente. Gente, o cliente, isso é uma pergunta assim que eu recebo muito. Eu tenho que cobrar o tabuleiro de MDF do meu cliente? Gente,
Claro que tem. Se você tem um custo para comprar isso daqui, você tem que repassar esse custo para o seu cliente, né? Ninguém trabalha de graça. Quem assistiu a aula de precificação, a Quem gente falou sobre assistiu isso, a né? aula de precificação, a gente falou sobre isso. Então, se custa R$6, ele tem que estar lá, R$6 nos seus custos, tá? Tem que cobrar. Esse negócio de ficar pedindo tabuleiro de volta para cliente, gente, é uma furada, porque, olha, para o cliente devolver isso daqui, só se ele morar colado com a sua porta. E mesmo assim, corre o risco dele demorar aí um bom tempo para te devolver. Então, se você deixar isso daqui na água há muito tempo também, ele estufa, porque por dentro é madeira. Então, assim, gente, peguem o custo disso daqui e embutam no seu preço para cobrar do seu cliente, tá? Agora, é um bolo de andar, né? Um bolo mais pesado. Vamos pensar nisso também. Ah, a Bruna falou que se não enverga eu posso montar no de 4 milímetros. Mas, gente, você vai montar um bolo de 10 quilos em cima de um tabuleiro de 4 milímetros? Não vai, né? Aí é uma questão da gente analisar caso a caso, tá bom? Então, não vou montar um bolo de 10 quilos em cima de um tabuleiro de 4 milímetros, vou pegar um de 9. A espessura conta conforme o tamanho do bolo, né? Porque quanto mais pesado for esse bolo, né, eu tenho que ter mais firmeza aqui para pegar ele. Então, um de 9 milímetros é o mais seguro mesmo para a gente fazer isso. Amor, aí o pessoal tá só perguntando esses tabuleiros de MDF que você tá mostrando, de onde que são, onde que encontra? Gente, os meus são da Tabuleiros Avaré. Eu sei que eles vendem direto, mas em quantidade muito mais alta, né? Tem em loja de confeitaria. Da onde são seus tabuleiros, Aline? Da Avaré. Da Avaré também? Você compra em loja de confeitaria? Você compra Então, compra em loja de confeitaria. Então, vou dar exemplo aqui em São Paulo, tá, gente? Aqui em São Paulo tem a Mendolate, tem loja Santo Antônio, tem Central de Sabor, Riso. Todas essas lojas têm tabuleiros Avaré, tá? E aí, é difícil comprar direto com eles porque eles, acho que só vendem quantidade muito grande quando faz venda direta. E aí fica mais complicado. Mas em todas as lojas de confeitaria tem tabuleiros Avaré. Tem, gente, em todo o Brasil, tem várias marcas já de tabuleiro. A única coisa que você tem que... Ai, Bruno, eu posso mandar o meu marceneiro fazer meus tabuleiros? Então, você tem que tomar um certo cuidado. Porque, ó o que está escrito aqui, cadê? Gente, eu acabei de ler. Pega um maior, talvez você tenha ali. É mais fácil. Ai, ai. Será que está escrito diferente? Revestido com melanina. Aqui, ó. Revestido com melanina. Ele tem uma proteção, né? Para ser higiênico, para você colocar o seu bolo em cima para servir para o seu cliente. Não vai servir, por exemplo, peguei o meu marceneiro vai cortar para mim o MDF e vai me dar assim, ó, e eu vou colocar o bolo em cima. Não pode, né? Porque não vai ser muito higiênico. Então, você tem que tomar certos cuidados para ver se a proteção que a pessoa está colocando nesse tabuleiro é ok para você servir, né, o seu bolo para o seu cliente, tá? Assim, gente, vidro, acrílico, madeira, né, tudo são os cuidados que a gente tem que ter, mas sempre observar se ele não vai envergar, porque vai quebrar meu bolo, ó. Tá vendo? Aí tem gente que fala assim, ai, meu bolo tá derretendo na base, tá soltando a base. Às vezes é isso, tá? Porque ele vai fazendo essa ação, ó, e aí vai derretendo o que tem aqui, ó, e vai soltando, tá vendo? Porque, ó, ele solta. Ai, Bruna, tá fazendo uma basezinha, tal, tá derretendo o meu bolo. Às vezes pode ser isso, tá? Só lembrando que ele vai rachando. Que você tá falando de um problema só, você vai Eu falar estou de falando mais de um problemas. problema, tá? Esse é o principal problema. E aí a gente tem outros problemas como... Meu Buttercream fez bolha, né? Então, assim, do nada subiu uma bolha, ele não rachou. Ele fez uma bolhona aqui. O que pode ser isso, tá? Então, se ele fez uma bolha, isso pode ser excesso de calda ou então ar, né? Então, você fez lá a sua cinta de contenção, colocou seu recheio, mas às vezes você colocou a cinta um pouquinho para cima e aí entrou ar. E esse ar vai sair para fora a hora que você espatular esse bolo. E aí, a hora que esse ar sair para fora, vai fazer bolha no seu bolo, né? Ele faz uma bolhotona assim, às vezes faz aqui, depende do lugar, né? O que importa é isso. Ou é excesso de calda que está
saindo para fora, ou essa bolha se formou devido a esse fato de você ter deixado algum espacinho entre a cinta e o recheio e a massa, que formou ar, e esse ar vai sair para fora na hora que você espatular esse bolo, formando essa bolha. Tem como arrumar? Olha, se for um bolo liso, até tem, fica mais fácil, né, de você achatar a bolha, passar uma espatulinha ali só onde está o defeito, vai, claro, pode dar uma manchadinha, mas dá para você dar uma leve arrumada. Se ele tiver com algum efeito, um bolo listrado tal, pode ser que manche um pouco. Mas sempre ficar muito atento a isso. Às vezes a gente está fazendo a cinta lá de contenção, subiu um pouco a mão, né? E aí formou um degrauzinho assim, e a gente dá espaço para o ar. Então a bolha, gente, não estou falando de rachadura, estou falando quando cresce aquela bolhona, aquela bolhotona mesmo. O que acontece é ar, algum ar que saiu de dentro do bolo e está empurrando o buttercream para fora, tá? Bruna, como eu vou consertar? Vai pegar uma espatulinha e vai tentar arrumar da melhor forma possível. Você faz, tipo, algum furinho, assim, para remover? Dá para fazer um furinho, mas assim, eu venho com a pontinha da espátula, tento colocar esse ar meio para dentro e espatulo um pouco. Tem que tomar cuidado, porque quando faz a bolha vem com uma migalha do bolo junto. Então tem que tomar muito cuidado quando for arrumar, para empurrar para dentro e não para os lados, para essa migalha no meio que manchar o seu bolo. Porque senão você vai espatular para consertar aquilo ali e perfeito não vai ficar não, tá, gente? Algum defeitinho aí vai ficar, né? Então tomar sempre muito cuidado na hora que você estiver montando esse bolo. Então, por exemplo, na hora lá da minha massa, fiz a minha massa e estou tirando a massa lá da forno. A hora que eu passo lá a espatulinha para tirar, se eu pego essa espátula e arranco um pedaço da massa, né, fica sabe aquele pedacinho da massa solto? Meio soltinho? E aí eu monto meu bolo desse jeito, com um pedaço de massa meio solto. Esse pedaço de meio solto também faz essa bolha criar. Então assim, a massa tem que estar totalmente lisa, perfeitinha, né, ver se não tem nenhum pedaço solto para os lados. Na hora que você fazer a cinta de contenção, veja com muito cuidado, se não ficou nenhum espaço. Você consegue ver isso depois do bolo montadinho, né? Você tirou o bolo lá do acetato, você consegue olhar, será que aqui fez, não fez? Você já consegue arrumar, tá? Veja isso, veja se não tem nenhum excesso de calda vazando para fora, para isso não acontecer, de criar essa bolha no seu bolo, tá bom? Uma pergunta, amor. Tem alguma diferença ou alguma regra que o pessoal está falando aqui? Se eu espatular o bolo com um buttercream, o bolo tem que estar em temperatura ambiente, temperatura gelado, tipo, faz diferença? Eu só espatulo o bolo com buttercream com o bolo gelado de geladeira, tá? Por quê? Ele em temperatura ambiente, gente, ele fica meio molinho. Por quê? A gente está trabalhando com recheios, né, mais trabalhados, não é um bolo, né? Às vezes a gente vê esses vídeos do pessoal dos Estados Unidos, de vários lugares, que eles recheiam um bolo com buttercream, né? Eles já fazem, pega lá a massa, buttercream, já espatula na hora esse bolo, né? Porque ele tá firminho, o buttercream tá todo firminho ali, não tem erro nenhum desse bolo quando eu espatular meio que querer cair para os lados. A gente não, a gente recheia bolo com compota, com geleia, com recheios mais, né, com ganaches, com recheios aí à base de cream cheese, de natas. Então, a gente tem um recheio mais macio, né? Não é, por exemplo, eu recheei tudo com ganache, meu ganache tá bem firme. Legal, né? Recheei, ele vai estar bem firme. Mas normalmente a gente tem recheios muito trabalhados. E aí, se esse bolo tiver em temperatura ambiente, ele fica meio bambo, né? Ele não te dá essa segurança, essa firmeza para você espatular ele bem retinho. Então, sempre gelado de geladeira. É aquele negócio que eu sempre falo. O bolo eu monto e eu deixo no mínimo de um dia para o outro na geladeira. 12 horas aí de geladeira para tudo se firmar e ficar tudo lisinho, perfeito, tá? E aí depois eu espatulo esse bolo. Eu nunca posso espatular o bolo com buttercream se o bolo estiver congelado. O que acontece com o bolo congelado? Ele começa a descongelar e soltar água. E aí é a mesma coisa das bolhas, né? Só que com água. Ele começa a soltar essa umidade para fora e o buttercream começa a jorrar água, assim, loucamente. É desesperador, tá? Eu já fiz, por isso que eu tô falando para vocês. É desesperador, o negócio começa a jorrar água, assim, loucamente. Então, pra gente espatular o bolo, sempre o bolo gelado de geladeira. Temperatura ambiente, ele não vai te ajudar nesse processo de espatular do bolo tá tão retinho, perfeito, e ele congelado, ele vai jorrar muita água. Então, sempre gelado de geladeira.
Outra pergunta é, acho que você, não sei se, desculpa, eu não sei se você viu, se você viu, não, se você falou alguma coisa a respeito de cinta de Buttercream, mas o pessoal tá falando, nossa, mas se eu fizer a cinta de Buttercream, se ele ficar em temperatura ambiente, isso não amolece, meu recheio vai vazar, alguma coisa ali? Não vai vazar, gente. E aí, tipo, só para esclarecer, o que que é essa cinta que o pessoal... A cinta de contenção é o que a gente coloca em volta, assim, da massa para colocar o recheio dentro. É o que segura o recheio dentro do bolo. Se o Buttercream, gente, estiver no ponto de derreter, é porque alguma coisa você está fazendo errado. Então, sei lá, eu peguei meu bolo com Buttercream e coloquei lá fora no sol de 35 graus. E aí nem a cobertura vai segurar, né? Inclusive a cinta não vai segurar. Ele não amolece nesse ponto. O Buttercream ele só amolece nesse ponto se você colocar ele num ambiente muito quente, tá? Então, assim, sempre que eu vou falar com o meu cliente, é um casamento no campo, tá, mas como que vai estar essa mesa, né? Tá fazendo muito calor para você orientar melhor esse cliente, né? Então, assim, a cinta de contenção ela não derrete, assim, porque se derretesse desse jeito, a cobertura derreteria junto. Então, o Buttercream, ele é uma cobertura muito firme, que sustenta muito bem, mas, né, como qualquer produto perecível, gente, a gente está falando de um bolo. Eu não estou falando de um bolo espatulado não. Estou falando de um bolo coberto com pasta americana, por exemplo. Um bolo de pasta americana você pode deixar em qualquer lugar que ele vai ficar lá firme e forte. Né? Eu estou falando de um bolo espatulado com Buttercream, com chantilly, com chantininho, com merengue, com ganache, o que for, de um produto mais perecível, que tem o risco de derreter. Eu nunca vou deixar esse bolo, gente, num ambiente muito quente, né? Putz, está fazendo 40 graus e o cliente quer deixar o bolo embaixo do sol em cima da mesa. É claro, gente, que não vai dar certo. Né? E a gente tem que sempre analisar aí a temperatura do lugar que a gente vive. Então, assim, Bruna, quantas horas dura um bolo de Buttercream em cima de uma mesa? Eu não sei, né? Vai depender aí do lugar que você vive, do lugar que você mora. Né? Então, o cliente... É uma festa externa, uma festa interna, tem ar-condicionado, não tem ar-condicionado, tudo vai depender. Bruna, em 1 hora meu bolo de Buttercream começou a dar uma leve cedida, mas onde ele estava, né? Então assim, gente, ele pode durar 1 hora e ele pode durar 24 horas em cima de uma mesa. Vai depender totalmente do ambiente que vai estar montado esse bolo. Bom, acho que é legal você... Opa! Gente, que susto! Caiu o negócio. Caiu! Só para você aprofundar um pouquinho aqui, que talvez o que a Janaína escreveu pode estar passando na cabeça de outras pessoas também. Tá. Então acho legal você explanar um pouco. Tá falando aqui, Bruna, tô um pouco em pânico. Tem tantos detalhes, técnicas que eu não sei, não sabia, e eu não tenho certeza se vou conseguir fazer um bolo com Buttercream, sem ter nenhum problema. Eu tenho que pensar em migalhas, cakeboard, recheio com bolhas, rachaduras. É tanta coisa que eu não sei. Tipo, a mensagem dela parece, é um negócio realmente muito complicado, difícil, aí acho que legal você... Gente, não... É porque eu tô dando para vocês já todos os problemas que podem acontecer, mas pode ser que não aconteça nenhum com você. Né? Eu estou falando como você solucionar. Mas, na verdade, você sabendo de tudo isso, deixa a sua vida muito mais fácil. Por isso que a gente está chamando de atalhos e obstáculos. Por isso que a gente dá esse nome, né? Porque você já sabe o que pode acontecer. E aí, cara, para você fazer vai ser assim, muito mais fácil, muito melhor do que um monte de gente que não sabe que tem esses problemas. Né? Então, assim, eu lá atrás, quando eu fazia bolo, eu não sabia que eu tinha esses problemas. Então, eu tive que descobrir por que meu bolo montado no cakeboard estava rachando para um dia eu solucionar. Eu tive que descobrir por que meu bolo estava criando bolha para um dia eu solucionar. Eu tive que descobrir o que era uma cinta de contenção, porque o meu recheio estava vazando para fora. Eu tive que descobrir qual é o tipo de melhor massa para eu montar esse bolo, para eu ter um bolo bem retinho, perfeito e autoestruturado. Eu tive que descobrir pontos de recheio. Eu tive que descobrir sozinha como montar um cardápio, como fazer combinação de... Gente, eu tive que descobrir tudo isso sozinha, porque eu não tinha ninguém para me ajudar lá atrás, né? Lá, quando eu comecei, a gente não tinha as facilidades que a gente tem hoje, né? De internet, de ter vídeos, de ter professores falando. Eu não tinha. Vocês têm, né? Eu tô aqui falando para vocês tudo que pode dar errado e como que você vai arrumar. Então, não tem pânico, né? A sua vida pode ter certeza que está muito mais fácil. E às vezes pode parecer uma...
não sei, alguma coisa muito trabalhosa e tal, que a pessoa pensa, nossa, então bolo com espatulado com Butter Queen é um negócio muito difícil e tal. Mas se a gente for comparar e falar assim, então tá bom, então vai espatula um bolo com chantilly ou chantilly e tal, o que você diria, assim, essas preocupações, por exemplo, de soltar migalha, ou essas não preocupações, gente, tem em qualquer cobertura. Exato, né? Eu estou falando de Butter Queen porque é o que eu sou especialista em falar. Eu não vou falar para você de chantilly aqui porque não é o que eu sou especialista em falar. Mas esse tipo de problema você vai ter com qualquer bolo e com qualquer cobertura. Tá? Eu só estou falando como é mais fácil solucionar com o Butter Queen porque é o que eu sei falar. Mas assim, bolo de soltar migalha, estruturação de bolo, cinta de contenção, isso você vai ter com qualquer cobertura, não é só o Butter Queen. Cada cobertura vai te trazer um grau aí de dificuldade também, né? Ou você acha que, sei lá, cobrir um bolo com pasta americana é fácil? Cara, não é nem um pouco. Eu, Bruna, por exemplo, não tenho talento nenhum para cobrir um bolo com pasta americana, de tão difícil que é. Né? A gente vai desenvolvendo os nossos talentos. Então, assim, você vai escolher o tipo de cobertura que você vai trabalhar e você vai desenvolver o seu talento em cima disso. E eu te prometo que depois de alguns bolos, vai ser, facinho. Vai ficar muito fácil a sua vida. Principalmente porque você já sabe tudo que pode dar errado e como que você vai arrumar. Então, assim, eu prometo para vocês, se você estudar muito, se você praticar muito, agora pode parecer difícil, mas daqui 5, 10 bolos que você fizer, vai estar muito fácil. Então, gente, um outro fator para rachar o bolo, porque às vezes o bolo racha assim, né? Abre algumas rachaduras. Então, gente, o que acontece? Ele pode rachar devido ao excesso de alguma coisa que está dentro do bolo. Então, o que é excesso? Excesso de calda, então molhei com muita calda. A massa amanteigada, por exemplo, ela não absorve toda a calda do mundo que você quer colocar nela, ela só absorve um pouquinho. Se você despejar muita calda, a massa começa a jorrar essa calda, jogar essa calda para fora, tá? Ela começa a vazar no bolo inteiro. Então não adianta você falar assim, eu quero uma massa amanteigada bem molhadinha, vou tacar o triplo da calda aqui dentro. Ela não vai absorver, tá? Ela só absorve uma certa quantidade de calda. Então ela começa a jorrar essa calda tudo para fora. E aí é o que acontece aqui, ela começa a jorrar e aí a calda começa a descer tudo para fora assim, ó. Aí racha tudo o seu bolo. Tá? Então, não fica com essa ideia na sua cabeça, eu quero uma massa manteigada bem molhadinha, eu vou tacar a calda. Não vai dar certo, tá? Massa manteigada é diferente de um pão de ló, por exemplo. O pão de ló é uma esponja, gente. O pão de ló, ele absorve toda a calda que você vai colocar nele. A massa manteigada, não. Massa manteigada, ela absorve lá o que ela quer absorver. O resto, ela joga pra fora, tá? Então, cuidado com esse negócio de calda. E aí, ele começa a jorrar a calda e rachar todo o seu bolo. Ou então, eu coloquei uma camada de recheio muito alta. E aí esse recheio começa meio que a empurrar tudo para fora, né? Porque o recheio tá pesado. Pensa, é diferente eu ter 1,5 cm de espessura de recheio e 3 centímetros de recheio, né? Esse recheio vai começar a pesar, amassar e ir para fora. Isso também pode quebrar meu bolo. E outra questão é esse bolo exposto muito tempo, né? É aquilo que eu te falei, gente, pode durar 1 hora, pode durar 24 horas em cima de uma mesa, ele vai depender do tempo, né? Então, se ele começou a abrir rachadurinha, né, você vê que o Butter Queen ele já está em temperatura ambiente há muito tempo, ele começou a abrir rachadura, é porque ele está exposto muito tempo, está muito calor, e as coisas começam a ceder, a se expandir aqui dentro, né? A massa, a cinta, o recheio, a calda, é um bolo, gente. É isso que é importante vocês terem na sua cabeça. Isso aqui é um bolo. Né? Não é porque é de Butter Queen, não é porque é de chantilly, não é porque é de chantilly, não é porque é de merengue. É um bolo. Nós estamos falando de um produto perecível, um produto artesanal. Né? Não é assim, Bruna, 4 horas o meu bolo em cima da mesa, ele começou a rachar. Às vezes, gente, é o calor, né? E aí a gente não manda. Não é o Butter Queen em si, é o bolo. Aqui dentro, tem o bolo, né? Tem massa feita com manteiga, com ovos, com leite. Tem recheio feito com chocolate, com leite condensado, com o que for. Então, gente, a gente tem que saber que isso daqui é um bolo, né? Isso daqui não é um enfeite, não é uma placa de isopor coberta com Butter Queen, tá? Dentro do Butter Queen, né, dentro dessa camada aqui, tem um bolo de verdade, tá? E um bolo maravilhoso? E um bolo maravilhoso, né? Se fosse, gente, se fosse um bolo 4 centímetros de massa amanteigada, recheado com Butter Queen, coberto com Butter Queen, ia ficar, olha,
horas e horas e horas e horas numa mesa, né? Vai ficar muito tempo lá. Que aí a gente já tá falando de um bolo ruim. Eu tô falando de um bolo gostoso, tá? Um bolo recheado, um bolo molhado, com uma massa gostosa, né? Então, assim, gente, a gente tá falando de um produto artesanal, a gente tá falando de um bolo. Você, né? e lembrando só que você tem uma regra, né, amor? O bolo tem que ser bonito por dentro e por fora, né? Sim, E gostoso. e gostoso. Muito gostoso. Porque se for ruim, eu já não quero. Amor, tem mais problema que você poderia Não, falar? Ó, pro então, Buttercream rachar, os problemas são esses. Ou eu montei na superfície errada. então vamos né, resumir o os primeiro. pontos. O primeiro e principal deles. Ou eu montei na superfície errada, que ela tá molinha demais, e aí eu tenho que mudar de superfície sim, tá? Senão eu vou ter esse tipo de problema, de rachar. Então o principal problema é eu montei na superfície errada. O segundo problema são as bolhas que eu falei que formam por conta de ar, né? Então deixei algum espaço da minha cinta entre a minha cinta de contenção e o recheio e a massa, ou a minha massa está soltando um pouco para fora porque eu tirei ela errado da forma. Então, algum problema sim que vai formar bolha, porque o que está lá dentro do bolo vai empurrar para fora. Sempre que racha, gente, se não for problema de superfície, de cake board, sempre que racha, é algum problema de dentro do bolo que está indo para fora. Vamos sempre pensar assim, rachou, é alguma coisa que está acontecendo lá dentro do meu bolo, na minha estrutura, não é o meu Buttercream. Buttercream, se você espatular ele num isopor, eu já espatulei, tá? Coloquei um Buttercream no isopor e deixei 7 dias fora da geladeira. Eu deixei mesmo. Deixei lá, falei, quero ver. Inclusive, deixei numa área da minha casa que batia sol. Era até que você fez de coração, De né? coração, que eu fiz no Dia dos Namorados do ano passado. Não lembro. Eu deixei lá, ó, 7 dias. Eu falei assim, eu quero ver o que vai acontecer com esse negócio. E ele ficou lá muito tempo, lindo, maravilhoso, intacto, tá? O sol batia. Quando batia o sol direto, né? O sol, gente, o raio de sol, quando bate direto no Buttercream, é igual colocar uma manteiga fora, né? Embaixo do sol, 35 graus. Né? Ela solta aquele óleo amarelo. Por isso que a gente sempre fala, bolo de Buttercream nunca embaixo do sol. Inclusive, assim, não é só Buttercream. Você colocar um bolo de chantilly embaixo do sol, vai acontecer, vai dar merda também, né? Não é só o Buttercream, é que o Buttercream ele derrete de uma forma diferente. Né? Ele vai soltar esse óleo da manteiga. Então, soltou um pouquinho, eu tirei, pus um pouquinho mais para o lado. Ele continua ali, não racha e não acontece nada com ele. Então, assim, o problema não é a cobertura quando racha. O problema é o que está acontecendo dentro do bolo, né? Que às vezes nem é problema. Às vezes é o tempo, né? Às vezes a gente está falando de um produto perecível, isso daqui é um bolo, né? Às vezes as pessoas ficam... ai, mas nossa, você falou que no casamento do seu irmão, porque no casamento do meu irmão eu inclusive mostrei várias coisas para vocês, eu fiz um bolo de 4 andares, todo real, espatulado com Buttercream, e ele ficou lá 6 horas intacto em cima da mesa, lindo, maravilhoso, perfeito. Ai, você falou que 6 horas no casamento do seu irmão ficou lindo, maravilhoso, perfeito. Tá, no casamento do meu irmão tava fazendo 28 graus, tinha ar-condicionado no salão, e tava tudo certo. E aí você montou um bolo de casamento no campo, de dia, 4 horas da tarde, que tava fazendo 35 graus num ambiente... Sem ar, sem climatização. Sem nada. Então, por isso que a gente tem que sempre avaliar, gente, aonde vai ficar esse bolo, né? Porque a gente tá falando de um bolo, tá? É isso que vocês têm que entender. A gente tá falando de um bolo, né? De um produto totalmente perecível, tá? Então, é isso. Formou bolha, é algum desses problemas que estão soltando o meio para fora. Rachou, também excesso de recheio, excesso de calda, ou então muito tempo esse bolo exposto, e aí o bolo lá dentro começa a expandir e rachar essa cobertura, né? Pensa comigo, o bolo tá gelado. Eu tirei lá meu bolo da geladeira, ele tá gelado, então ele tá bem firminho, bem compacto. E aí eu pego esse bolo, espatulo com Buttercream, tá lindo, maravilhoso, tá gelado, tá todo firminho. E aí eu levo esse bolo para a festa. Depois de 3 horas lá em cima da mesa, tá quente pra caramba hoje e tal, o que acontece com esse bolo? Que é normal acontecer com o bolo. O bolo ele tava bem retinho, bem compacto, firme, bem firme, né? E aí ele vai começando a entrar em temperatura ambiente. Ele meio que vai se soltando um pouquinho. E aí ele vai expandindo. Essa expansão vai jogando meu Buttercream, né? Vai jogando tudo para fora. E aí o Buttercream pode rachar um pouquinho. Mas não é o Buttercream que racha, é o bolo que está se expandindo lá dentro. Acho que deu para entender bem, né? Deu. Acho que ficou... Passou. Bem claro.
Passou por várias coisas. Vários problemas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você trabalhava com chantilly em vez de buttercream e tal, você tinha problema de bolo cair? Nossa senhora, só tinha. Ou seja, o bolo cair pode acontecer com qualquer Com coisa. qualquer bolo. Gente, inclusive, teve uma época da minha vida que o bolo de buttercream também ainda caía, viu? Não é a cobertura que vai fazer seu bolo cair, né? Ou Não é não cair. isso, ou não cair. Não é o chantilly ou o chantininho ou o buttercream que vai mandar nisso, tá? O que vai mandar o seu bolo cair é a estrutura do bolo, né? Não é o que você tá cobrindo ele por fora. Então, já fiz bolo cair pra caramba com chantilly, já fiz bolo cair também com buttercream. Então, assim, não importa a cobertura que você vai colocar. O que importa é dentro do bolo. Pra mim, gente, o buttercream esteticamente, de sabor e tal, ele é perfeito. A gente consegue fazer 1001 decorações, mas ele é uma cobertura. Ele é o que vai deixar meu bolo perfeitinho por fora. Só que o que vai mandar desse bolo ser perfeito por dentro e o bolo não cair, né? Eu não tirar o bolo da geladeira e o bolo já se espatifar, ou cair no transporte, ou cair na mesa do meu cliente, é o que tem dentro, né? É a minha massa, é a minha cinta de contenção, é o meu recheio, é como eu monto a estrutura de um bolo de andar, é tudo isso, né? Não é a cobertura, tá? É o que tem dentro. Então, todo mundo às vezes pergunta pra mim, ai, Bruna, no seu curso você só ensina buttercream? Não. O buttercream é que vai deixar meu bolo lindo, maravilhoso, gostoso e tal. Mas eu ensino lá desde o zero, né? Porque pra mim o importante é você saber a massa, é você saber os recheios, é você saber a cinta, é você saber a montagem, é você saber a estrutura. Então, eu falo pra cacete, gente. Vocês acham que eu falo muito aqui? Imagina lá. Eu sempre tô falando muito, por isso que eu não tenho voz. Bom, acho que de forma geral o pessoal tá rolando. É que o pessoal no YouTube, eles fizeram meio Eles que. conversam entre si. Eles eram meio que amigos, assim, eles vão batendo Entendi. um papo e tal. Então é legal que eles vão se ajudando. Eu queria até ver esse bolo dentro. Não sei se vai estar prestando não, tá, gente? O que você vai fazer? Eu quero ver como ele tá por dentro. Vai cortar? Eu não sei nem... Ó, eu falo pra vocês que eu testo, né? A gente testa muita coisa aqui, tá, gente? Esse bolo está montado na minha geladeira, não estava congelado não, tá? É aquele verde, né? Faz quanto tempo que ele tá na geladeira? 3 semanas? 3 semanas de um bolo na geladeira. Não sei nem o que tem aqui dentro. Vai descobrir agora. Nossa, ele geladinho assim, rachou bem na base, né? Rachou bem na base. Vira ele pra cá, assim, do jeito que tá. Eu quero ver o que é. Fazendo um mistério aqui com as pessoas. É maracujá com alguma coisa. Eu queria saber o que é. Se é maracujá com alguma coisa, ele é fruto isso aqui, né? Tem quase um mês esse bolo. Qual foi a data que a gente gravou o Beabá? Você lembra? 22, que dia é hoje? Ih, já tem um mês. Moro, o pessoal tá recomendando pra você beber água com gengibre. Vou beber. Ai, não Ajuda tem pra voz. gengibre. Falaram também pra eu comer maçã, né? Maçã também é bom. Tá bom. Gente. Bom pra comer, com certeza ele não tá? Então, um mês. Amor, você fica Mas vamos analisar. só você fica É que eu tô olhando, o pessoal olhando, tá desculpa. doido pra ver. O bolo tem um mês na minha geladeira. Ai, eu queria ver. Ah, ele tava espatulado Ele tava verde. espatulado de verde. Aí a Ayla espatulou aqui, porque ela teve que tirar do MDF pra colocar aqui em cima pra eu mostrar pro pessoal rachado. Ah, entendi. Gente, é um bolo de um mês. Depois eu vou ver do que era. Eu não vou provar não, porque senão vai que eu passo mal, né? Tenho 10 dias de live pra fazer ainda. Que fique bem claro que foi um teste, né? Gente, não é... Nossa, Bruna tá querendo vender bolo de um mês. Não, tá? É só um teste, só queria ver e tal. Tá tudo certo. Eu tô aqui pra isso, tá? O que vocês não vão fazer aí de teste, eu vou fazer por aqui. Né? Então, é bom que, como eu testo tudo, eu gosto de testar as coisas, eu vou falando pra vocês aí o que acontece. É isso. É isso, né, mozão? É isso aí. Não esqueçam, gente, de dar like no nosso vídeo. Não custa nada. É só clicar no joinha. Nesse, tá? Não é no outro. É nesse aqui. No joinha... No joinha pra cima, tá?
Dá like lá no nosso vídeo, que isso é importante pra gente no YouTube, tudo conta, tá? E aproveita que vocês estão aí, também se inscrevam no nosso canal. Não Ativa o custa nada, sininho. ativa o sininho, faz tudo que tem que fazer no YouTube. Exatamente. E é isso, né, amor? É isso. Não Gente. esqueçam do like. E se inscrever no canal. Beijo, pessoal. Beijo. Tchau.